Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá a todos, todas e todos. É um privilégio, um prazer estar aqui novamente para poder desenvolver esse trabalho. Vamos abrir o Evangelho. Causa anteriores das aflições. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As causas anteriores das aflições. Vamos fazer a leitura então desse item 6. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conhecem sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Efeito precedente, sempre a causa se não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea.
Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofrerá está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, este assunto, irmãos, ele é de atualidade de grande atualidade, porque nos encontramos sofrendo causas das nossas aflições bem no passado, bem de momentos em que não estamos mais conseguindo nos entender. Não estamos mais conseguindo ter fraternidade, ter amor, ter carinho com o próximo, muito menos com nós mesmos. Nós temos muitos itens aqui, muitos males, então as causas elas normalmente são anteriores e ainda não nos lembramos delas. Elas são nos tiradas deste contexto, elas são nos tiradas desta vida para que não soframos os efeitos que elas nos causariam, a vergonha, o vexame, né? Uma série de coisas que nos fariam ficar atônitos, ficar chocados. E muitos de nós viríamos já marcados como criminosos, como os bandidos, como uma série de outras questões que nós enfrentaríamos o vexame da sociedade. Mas Deus, neste ponto, Ele é sábio, Ele é justo, como toda a sua lei. A lei natural é a lei de Deus, que ela atinge a todos e quer que nós sejamos felizes. Esta é a lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência, no local onde estamos armazenando os conhecimentos da atual existência, ou seja, nós temos os insights, nós temos a intuição da lei de Deus impregnada no nosso sentimento. E como não deixar de, nesse momento, de nos lembrarmos do nosso Mestre querido Jesus, que veio aqui entre nós mostrar exatamente como é que nós temos que fazer para cumprir essa lei. Tanto é que Jesus foi enfático em vários pontos, né? E disse que não vem destruir a lei, vem cumprir a lei. E qual é a lei? A lei é de amor, a lei é de justiça e a lei é de caridade. Esta é a lei que permeia e perpassa por toda a nossa existência e de todos, e incide para todos nós, de maneira equânime, de maneira igualitária, sem termos que nos preocupar, porque tudo aquilo que empregamos, a lei, como disse aqui no texto, de causa e efeito, ela incide. Então, se nós estamos aqui para nos preparar para melhor, nós vamos semeando o trabalho, o suor, a dedicação, nós vamos colher isso. É a mesma coisa se nós chegarmos aqui e começarmos a perder tempo, né, com bobagens, com situações que não nos levam ao aprendizado, uma experiência. E nós temos tudo aqui neste orbe para poder trabalhar, para poder aprender, para poder até purgar os erros do passado que nós não nos lembramos. Porque essas causas são anteriores, e as causas anteriores estão cobertas sob o véu do esquecimento. E isso também é da lei de Deus, porque Deus quer que nós nos regeneremos, que nós melhoremos, que nós sejamos homens de bem. E tudo que eu vou falar aqui, tudo que a gente vai se debruçar, é em questões que estão na Boa Nova, que estão nos Evangelhos de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado pelos Espíritos sob a égide do Espírito de Verdade, que coordenou toda essa pleiade maravilhosa, que nos codificou a obra granítica, que é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Nós temos aí todo o arcabouço, todo o nosso, aquilo que tem que
que temos que nos debruçar e ler, reler e estudar. É assim que nós temos que fazer. E com uma atualidade em tudo isso, vamos dizer assim, colocarmos na nossa vida cotidiana. Aí atualidade nenhuma, né? Porque Jesus, há mais de 2000 anos, veio exatamente e colocou isso tudo em prática sem existir a codificação espírita. Sem que os espíritos tivessem trazido o Consolador que ele prometera. Porque ele prometeu trazer o Consolador para quê? Para que fique aqui? Não, para que a gente estude, para que a gente se debruce sobre eles, para que a gente analise a nossa vida sob a égide desta lei, sob a égide destes princípios basilares de todas as sociedades. Isso serve para todos. Esta é uma lei que vai governar todos os governos e que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, que eu tive a oportunidade de reler agora em função desses tempos, ele diz que um dia estaremos sob um mesmo governo, um único governo para todo o nosso planeta. E nós sabemos que o governador do nosso planeta é Jesus, que se veio homem para fazer a demonstração na prática do que é possível se fazer, do que temos que concluir, que é nosso autoconhecimento, nos conhecermos. E nós temos vários elementos de conhecimento que estão intrínsecos, ou seja, que estão dentro de nós, impregnados. É a consciência, onde o ego é o seu centro, é o seu governador da consciência, e temos o self, que é o nosso espírito, que é o nosso ser universal e que ali detém todos os conteúdos que nós já vivenciamos em todas as vidas. Isso é muito importante frisar, porque nós vamos ter então este caminho entre o eixo ego-self, que Joana de Ângeles fala, no sentido de nos conhecermos, do autoconhecimento, da nossa transformação, porque ela tem que ser feita. A nossa transformação, ela vai acontecer porque nós, lendo as leis, nós tendo esses subsídios, nós temos um raciocínio, aí nós vamos mexer nesta questão da consciência, que é na questão em que o ego é o seu centro, e vamos também buscar lá do self, que é o nosso inconsciente, todas as questões para que sejam trabalhadas na consciência, ou seja, nós vamos buscar, nós vamos resgatar estas causas anteriores das aflições que nós não conhecemos e que estão tolhidas, que estão turvadas, que estão sob o véu do esquecimento, para que nós possamos fazer este trabalho de autoconhecimento. Isto é a coisa mais fantástica que eu tenho me debruçado, que eu tenho estudado, que é em mim mesmo. E nada melhor do que um momento de interiorização, de afastamento, de tranquilidade, para que a gente possa fazer esses estudos, para que a gente possa recorrer à literatura, a vídeos, a tudo que há disponível para saber, aquilo que Kardec perguntou, o que temos que fazer para ser realmente evoluídos, para realmente conseguirmos passar as escalas dos espíritos, melhorando, e a resposta dos espíritos foi mais ou menos assim, Alguém lá na antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Então, temos que nos conhecer, e nós vamos nos conhecer nestes momentos de convívio, de, vamos dizer assim, convivência social, mesmo que agora estejamos um pouco afastados, nós já passamos, boa parte, muito tempo de nossa vida trabalhando em conjunto. E esse momento de parada, ele é necessário para que a gente possa balançar isso. Que normal é que nós queremos? Aquilo que nós vivíamos é anormal? Um novo normal? Que novo normal é esse? Por que novo normal? O normal me parece normal, apenas normal. E o que é normal? Normal é ser bem, é ser do bem, é ser um homem, para nós que buscamos,
para todos que buscam esta evolução, que buscam a solidariedade, que buscam o amor, que buscam o autoconhecimento, o bem para nós é o que nos serve. O Evangelho nos fala que devemos ser homens de bem. Homens de bem, eles querem o seu bem em primeiro lugar, para que possam querer bem para os outros, amar ao próximo como a si mesmo. Então, me amar. E para me amar, será que eu me amo? Para me amar, eu tenho que me conhecer. Eu me conheço? Vocês já pararam para pensar, fazer essa interrogação? Para na frente do espelho e pergunta quem eu sou. Ou quem será que eu penso que sou? Porque aí nós vamos estar nos deparando, todos nós, com o nosso ego, que ele acha muitas vezes que somos muito melhor do que somos. Acha muitas vezes que somos muito coitadinhos. E assim por diante. E se faz máscaras, se vive mascarado o tempo todo e não se chega a lugar nenhum. E este lugar que temos que chegar é em nós mesmos. Por isso, este momento de reclusão. Por isso, este momento de reflexão. Nada tem injustiça na lei de Deus. Porque como poderíamos dizer que todos esses que vivem abaixo da linha da miséria, na maior desgraça possível em todos os cantos do mundo, isso é justiça? Isso é justiça de Deus? Perante aos nossos olhos, que não temos as causas anteriores das aflições, seria uma baita injustiça. Mas se nós colocarmos isso num tempero deste contexto todo, de olharmos toda a nossa existência e toda a existência de todos que compõem o orbe, isso faz sentido, muito sentido. E o que está acontecendo no nosso planeta neste momento é uma limpeza. Os umbrais estão sendo varridos, porque como é que se vai mudar de um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, que não sabemos, eu não tenho ideia ainda do que seja, onde o mal ainda existe o mal, mas o bem vai começar a se sobressair. Então é para este mundo que nós estamos indo. Então como que Deus vai deixar aqui no orbe espíritos que não se comprazem com bem de forma alguma? Há uma incompatibilidade. Por isso que neste momento que está sendo feita a pandemia, que está já de muito tempo, o tsunami que aconteceu em 2008 lá na Ásia, e todos esses acidentes, todas essas dores, essas dificuldades que vem acontecendo no mundo todo, isso nada mais é do que sendo os umbrais varridos para que aqueles que tenham condições de continuar com possibilidade de regeneração vão continuar no planeta Terra, e os que não tiverem vão para um outro planeta que já está pronto, que já está em formação, né? Informação com os habitantes novos que habitarão lá, para continuarem, esses irmãos vão continuar dentro da mesma moral do planeta em que eles se encontram, e nós continuaremos, e quem tiver, eu vou fazer o máximo do esforço para continuar aqui, mas não sei se terei condições, mas tentarei o máximo possível para tentar ser apto a me regenerar, a fazer muito mais o bem do que o mal, e assim poder ir evoluindo. E isso é necessário, porque o nosso orbe, ele funciona na base do pensamento, na base dessa energia que move tudo. E como que tu poderias fazer um mundo de regeneração com um umbral que nós temos hoje, ou que estamos ainda tendo? A limpeza é necessária, a transformação é necessária, e isso é a lei. Nada mais do que a lei de Deus se fazendo pela misericórdia divina. Muito obrigado, irmãos, pelo tempo que nós pudemos juntos enfrentarmos essas questões de causas anteriores às aflições. As nossas aflições são muito mais materiais do que emocionais, e nós temos que transformar isso, começar a nos preocupar com as questões
emocionais, com as questões de quem eu sou, o que eu quero, para podermos transformar os nossos sentimentos em sentimentos de amor, de fraternidade e de carinho. Muito obrigado, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site